Então, uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este webinar da Direção-Geral de Educação, da Direção de Serviços de Projetos Educativos, denominado Voluntariado ON, Nunca é Tarde. Este webinar insere-se num conjunto de outros webinars que temos vindo a realizar. Como sabem, muitos de vós são ciclicamente nossos assistentes, e ainda bem, e alguns de vós fazem-nos inclusivamente chegar algumas sugestões de novos webinars a realizar dentro dos 17 domínios da cidadania, o que eu também gostava de agradecer e de enaltecer, porque isto de cidadania é participação ativa, voluntária e ativa. Hoje vamos aqui trabalhar essencialmente sobre as questões do voluntariado e gostava de começar por agradecer, por um lado, à equipa da DGE que tem a seu cargo este domínio, a Helena Gil, a Madalena Calado e a Laurinda Ladeiras, e também agradecer aos participantes e aos conferencistas que convidámos para aqui estarem connosco e para partilharem um pouco do que é o seu trabalho em termos de voluntariado. Como sabem, este webinar e outros que temos vindo a realizar sobre os diferentes domínios tentam de alguma forma enquadrar as diferentes temáticas que estes próprios domínios encerram em função não só da disciplina curricular, quinto a nono ano, de cidadania e desenvolvimento, mas também em função daquilo que é feito desde a educação pré-escolar ao secundário a estes níveis. Nós não podemos falar de voluntariado sem falar de direitos humanos, não podemos falar de voluntariado sem falar de interculturalidade, não podemos falar de voluntariado sem falar de desenvolvimento sustentável e dos 17 patamares dos ODS, e portanto temos aqui um manancial grande de informação que precisamos de tentar transpor para o terreno e procurar que, por um lado, crianças e jovens e professores e professoras possam ir ao encontro também daquilo que são os seus centros de interesse e daquilo que são as realidades das escolas. As escolas entendidas como, enfim, aquilo que João Pinhal já chamava em 2005 como comunidade educativa, que hoje chamamos muito de old school approach, ou seja, a comunidade, o currículo, o território e aquilo que conseguimos construir em torno de tudo isto. E, portanto, é dentro desta perspectiva que este webinar surge, será cerca de hora e meia, e temos o privilégio de ter connosco uma série de conferencistas que bebem, perdoem-me o termo, bebem voluntariado, e bebem voluntariado há muitos anos. E, portanto, eles também com uma perspectiva muito ótima e otimista sobre as questões do voluntariado. Quando se começa, quando se deve começar, o que é ser voluntário. O voluntário, muitas vezes dizemos que somos voluntários à força, mas somos voluntários à força da nossa consciência e do trabalho que temos que desenvolver depois com os outros. Muito bem, teremos como palestrantes João Teixeira. João Teixeira é membro voluntário eleito da direção da Confederação Portuguesa do Voluntariado, em representação do Corpo Nacional de Escutas, e coordena vários grupos de trabalho, tais como o da revisão da lei de voluntariado, da monitorização de práticas de voluntariado e relações externas, etc, etc. É vice-presidente eleito da direção do Centro Europeu de Voluntariado desde 2013, portanto há aqui uma pessoa que tem não só a noção daquilo que é o voluntariado em Portugal, mas daquilo que é o voluntariado na Europa, e enquanto representante da CVPV tem integrado equipas de planeamento e gestão de projetos internacionais. Diz que é voluntariado há quase meio século. Depois teremos a professora Regina Brasil, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, é professora de ensino secundário desde 89, sendo atualmente efetiva na Escola Secundária Fernão Lopes Graça, na Parede. Criou o Engraçarte, a professora vai-nos explicar o que é isto, eu também não sei, e que coordena há 12 anos, que é um clube de teatro, mas que tem ali uma série de contornos à volta do mesmo e da forma como este voluntariado se exerce e se faz. Tem também mestrado em estudos anglo-portugueses pela Universidade Nova de Lisboa. Da mesma escola, vêm 2 alunos. Nestas questões, como já me ouviram muitas vezes dizer, temos aqui 5 documentos base de trabalho.
Por um lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, por outro lado, o perfil dos alunos ao sair da escolaridade obrigatória, por outro lado, o Decreto-Lei 55, o Decreto-Lei 54, da inclusão, e depois as aprendizagens essenciais. Perguntar-me-ão, bem, mas a cidadania e desenvolvimento não têm aprendizagens essenciais. E eu dir-vos-ia, pois não tem, propositadamente. Porquê? Porque as outras aprendizagens essenciais concorrem, objetivamente, para aquilo que são as aprendizagens essenciais em termos de cidadania e desenvolvimento. E, portanto, temos a Lia do Carmo Colasso, aluna do 10º ano, do curso de Economia, é do quadro de excelência, terminou o ensino básico também no quadro de excelência e de valores, está envolvida em projetos escolares como o Engraçarte, o Prévio e o Erasmus+. Nos seus tempos livres gosta de desenhar, tocar piano, guitarra, etc. E possivelmente também fala francês. Eu não sei, mas a Lia depois dirá. É conhecida, tem uma particularidade de quem escreveu o currículo, é conhecida pelo seu otimismo, que eu ontem tivemos aqui um pré-teste, disse que era das minhas, é otimista, pronto, sentido de justiça e fiabilidade. Temos também um outro aluno da escola, que é o Fernando Bolinhas, frequentou o 12º ano do curso de Ciência e Tecnologia, esteve sempre nos quadros de honra, ganhou o prémio de melhor colega da escola Matilde Rosa Araújo, atribuído pelo Rotary Club. No ano passado, já em confinamento, construiu um aparelho de ginásio para fazer exercício físico em casa, a que foi atribuído o selo Escola Amiga da Criança. Enfim, além de ser voluntário, é um empreendedor, não é? E o empreendedorismo é outro dos domínios que nós temos claramente na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Para concluir, temos Rui Silva, é licenciado em Farmácia pela Universidade de Lisboa, com um MBA em Marketing para a Católica, e é neste momento o CEO diretor comercial da empresa Nobre. Na Nobre, desde janeiro de 2011, o Rui Silva começou como diretor comercial, tendo assumido a função de CEO no verão deste mesmo ano, e em 2017 foi distinguido com o prémio Master Figura do Ano da Distribuição pelo Internacional Faculty for Executives e pela revista Distribuição Hoje. Tem um projeto, a Nobre tem um projeto, que é a Nobre Casa da Cidadania, que privilegia não só questões ligadas ao voluntariado, mas questões ligadas, enfim, a algum altruísmo que cada um consegue exercer naquele contexto e na sociedade em que está e no contexto em que obviamente está. E, portanto, feitas estas apresentações, nos meus 10 minutos, passo a palavra ao João Teixeira, membro voluntário eleito da direção da Confederação Portuguesa de Voluntariado, em representação do Corpo Nacional de Escutas. João Teixeira, muito obrigado por ter aceito este nosso convite e este nosso desafio. E, enfim, o palco é seu. Faz favor. Ora, compartilhar aqui a tela. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite que me foi feito pela DGE para participar neste webinar, que tem tudo a ver com aquilo que eu faço há meio século na minha vida e da minha vida, e que estou para dar este modesto contributo para refletirmos sobre a educação para o voluntariado neste seminário, neste webinar que tem por título Voluntariado On, Nunca é Tarde. E de facto o voluntariado está on, dá resposta positiva aos desafios da sociedade e o seu contributo para a resolução de muitos dos seus problemas. E nunca é tarde para começar a fazer alguma coisa de voluntariado, fazer alguma coisa em prol dos outros, em termos de uma bem comum, de uma causa que seja conhecida, reconhecida e que precise de uma intervenção. Ora, eu gostaria de avançar. Ok. Vamos falar de voluntariado e de voluntários e vamos procurar a origem destes termos no latim, aliás, a origem de muitas das nossas palavras, a nossa língua é de origem latina e, portanto, aqui encontramos a definição deste voluntários, inspirado na palavra voluntas, voluntatis, vontade. Portanto, a capacidade de escolha ou decisão. Neste sentido, o voluntário será aquele que exerce a sua capacidade de escolha ou de decisão de livre vontade. E, por consequência, o voluntariado será um ato livre, gratuito e desinteressado oferecido às pessoas, às organizações, à comunidade ou à sociedade. Vejamos algumas formas de voluntariado. Esta distinção entre voluntariado formal e voluntariado informal, e podemos identificar aqui quatro tipologias, se assim pudermos dizer. Voluntariado formal
é o que será enquadrado no âmbito de uma organização, como por exemplo os voluntários adultos no escotismo e no guidismo, ou os dirigentes de coletividades de cultura e recreio. Voluntariado informal, de continuidade, pode ser entendido como aquele que tem lugar em termos de trabalho não remunerado, de cuidados e vizinhança. Um exemplo, a ajuda regular a vizinho com problemas de saúde, mobilidade, etc. Voluntariado informal espontâneo, aquele pode ser pontual e organizado, exemplo, casos surgidos com a pandemia de resposta social imediata mais ou menos estruturados. Finalmente, uma quarta tipologia de voluntariado organizado pode ou não estar integrado em organizações, como pode ser, exemplo, a rede de voluntariado do ensino superior ou projetos de grupos informais de jovens no âmbito da Lei do Ativismo Juvenil, que podem ser apoiados pelo IPDJ, do Instituto Português do Desporto e Juventude. Mas o que diz a legislação portuguesa sobre esta matéria? Qual é a definição de voluntariado nos termos da Lei número 71 de 98? Diz a lei que o voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitárias realizadas de forma desinteressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias, das comunidades, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Já voluntariado será, na definição desta mesma lei, o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora. Considerando apenas o voluntariado formal desenvolvido no âmbito de organizações, são estas as duas definições que a lei diz. E, portanto, como vimos, só contempla aquilo que é o voluntariado formal. E aqui, neste momento, apraz-me dizer que, de facto, é urgente revermos esta legislação, que é uma medida, uma procura que a Confederação Portuguesa do Voluntariado vem fazendo desde 2011, o tempo do Ano Europeu do Voluntariado, como muitos poderão estar lembrados, e que já desde essa altura, juntamente também com o Corpo Nacional de Escutas, que hoje também representa e que é membro da Confederação, nós temos vindo a lutar por esta atualização para que, de facto, todas estas vertentes que eu referi há pouco e outras que não estão aqui contextualizadas possam ser consideradas. Mas não está fácil. A revisão parece não ser uma prioridade política dos órgãos políticos decisórios, a Assembleia da República e o Governo, assim como também a revisão da própria lei não parece ser do próprio decreto-lei que regulamenta esta lei, parece ser uma prioridade. A importância do voluntariado é uma das perguntas que foi feita pelos inscritos e que aqui nos procurarei responder. O surgimento da pandemia, em que o mundo ainda vive e a que Portugal não é alheio, provocou uma onda de solidariedade para com os mais desfavorecidos na nossa sociedade. O confinamento inicial, sobretudo, mas também os que se lhe seguiram, atiraram para casa ou retiveram ainda mais milhares de cidadãos impedidos de realizarem per se várias tarefas no seu dia-a-dia, desde idosos a jovens estudantes com necessidades particulares de aprendizagem. Voluntário e espontaneamente, foram muitos os projetos, sobretudo de âmbito local, mais ou menos estruturados, mais ou menos simples na sua realização, que surgiram com as respostas que do lado das autarquias e do Governo Central tardavam e tardaram a chegar. Outras ações de voluntariado formal já existentes, de várias tipologias, viram aumentadas as necessidades do apoio prestado, assim como viram bater-lhes à porta muitos voluntários para ajudar, mas em muitos casos incapazes de os acolher por falta de condições logísticas, financeiras ou de capacitação. Ficou, no entanto, uma vez mais provada a importância do universo voluntário nas suas várias formas, na resposta e resolução dos problemas da comunidade. Resposta que devem ser complementares à do Estado nos seus vários níveis, mas que muitas vezes são a resposta. O site da CASES, que é a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que tem como representante do Estado a responsabilidade da promoção do voluntariado, tem alguns destes exemplos que podem ser vistos em cases.pt. Solidariedade versus voluntariado. Desde-nos chegado a outro conceito muito perto do voluntariado, a solidariedade. De acordo com os dicionários, a solidariedade pode ser definida como o sentimento que leva a prestar auxílio a alguém, a responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo social, profissional, institucional ou de uma comunidade, a adesão ou apoio a uma causa, a um movimento ou a um princípio, ou ainda o sentimento de partilha do sofrimento alheio. São disso exemplo as doações a um banco alimentar, a subscrição de um abaixo-assinado relacionado com os direitos humanos ou animais, a doação financeira de um valor para uma causa, entre outros. Mas essa solidariedade não é voluntariado, pois passa ao lado do envolvimento pessoal, meter as mãos na massa,
como se diz muitas vezes, do desenvolvimento regular do trabalho voluntário que os exemplos citados requerem. Esse meter as mãos na massa, sim, é voluntariado. Dito de outra forma, podemos ser solidários sem sermos voluntários, mas não podemos nunca ser voluntários sem sermos solidários. Qual é então o perfil ideal, se é que algum há, de voluntário? Se o voluntariado pode ser considerado como uma expressão máxima de uma cidadania ativa e solidária, qual o perfil que devem ter os seus executantes, os voluntários? Permite-me utilizar a resposta dada pelo Banco de Voluntariado de Tavira, que, tal como a Confederação Portuguesa do Voluntariado, é membro do Centro Europeu de Voluntariado, ainda que apenas como membro associado. Diz o Banco de Voluntariado de Tavira que o voluntário deve ser disponível para as atividades que se propõe exercer, bem como para a realização da formação no âmbito das mesmas. Deve ser motivado, essencial, para a continuidade das ações do voluntariado, assim como para o êxito dessas ações. Deve ser participativo, imprescindível para a concretização de diferentes tarefas e para a dinamização da entidade promotora. Deve ser alguém comprometido com todos, principalmente com a entidade onde exerce voluntariado e com a população alvo da mesma. Deve ser polivalente, uma atitude deve ser diversificada de forma a rentabilizar ao máximo os recursos existentes. Deve estar apto ou aberto à formação. Deve ter uma formação específica ou especializada para a atividade que pretende desenvolver. Deve ser cooperativo. Ser capaz de trabalhar em equipa é fundamental para o êxito das atividades desenvolvidas pelas entidades promotoras. Finalmente, deve ser respeitador dos códigos deontológicos, das crenças, ideologias e políticas inerentes às entidades promotoras. Qual é, então, o papel das escolas, ou da escola ou das escolas, quanto ao voluntariado? A escola, espaço de aprendizagens formais, não pode estar alheia da ou das realidades da sociedade que serve. Por isso e para isso, a escola tem que ser capaz de manter diálogo aberto e colaborativo com outros agentes do processo educativo nas suas várias formas. Desde logo, as famílias ou representantes legais. Depois, com as organizações da sociedade civil, entre as quais a educação não formal. Finalmente, tem que entender e tirar boa vantagem dos espaços de educação informal no seu território de influência. Por estas razões, a escola deve ser capaz de levar os seus alunos, de acordo com o seu desenvolvimento pessoal, a prepararem-se para serem cidadãos ativos e criativos na sociedade. Deve promover oportunidades de conhecimento, não necessária exclusivamente com o seu desenvolvimento, deve promover oportunidades de conhecimento não necessárias exclusivamente em contexto de sala de aula. Peço desculpa. A sala de aula, aliás, é apenas um dos espaços de aprendizagem da escola e de intervenção dos alunos. É todo um paradigma diferente do atual que urge criar para que, desde pequenos e num processo contínuo e cada vez mais envolvente, os cidadãos adultos do futuro o venham a ser em toda a plenitude das suas capacidades individuais. É preciso, assim, considerar a escola também como um espaço de aprendizagem de cidadania ativa, designadamente dando aos alunos a possibilidade de definirem o quadro prático desta complementaridade educativa. Isso pode passar, por exemplo, pela identificação de um conjunto de carências existentes na escola e de resposta que os alunos podem dar, organizado em projetos que possam colmatar ou, pelo menos, atenuá-las. Pode passar ainda pela intervenção fora da escola, em projetos de apoio comunitário, colaborando com entidades do terceiro setor ou com as próprias autarquias, do mais simples ao mais complexo, uma vez mais de acordo com o desenvolvimento pessoal dos intervenientes. Poderia também ser interessante relançar a iniciativa Selo da Escola Voluntária, eventualmente com o envolvimento de entidades que realizam a sua missão através dessa forma de participação cívica. De igual modo, poderia ser interessante estimular as autarquias a promoverem iniciativas semelhantes, como acontece já, por exemplo, em Cascais, com o galardão Escola Voluntária. Em paralelo, a escola estaria também a contribuir para uma outra aprendizagem prática, a da iniciação à vida associativa pela constituição de associações de alunos ou de clubes escolares temáticos, menos formais, mas não menos importantes. Vantagens acrescidas, aprendizagem do trabalho em equipa ou desenvolvimento de competências de liderança, construção e gestão de projetos, entre outros. Por outro lado, com esta visão, poderia a escola contribuir ainda para evitar o abandono escolar e potenciar o seu sucesso, ou ter os seus alunos envolvidos, quiçá descobrir vocações no espaço escolar. Quase a terminar, a pergunta que se põe: voluntários ou aprendizes? Esta é uma pergunta interessante à qual respondo com o exemplo dado pelas associações de escuteiros e guias que provavelmente conhecerão. Quem não viu já crianças, adolescentes e jovens nas recolhas para o Banco Alimentar, num peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, a limpar um rio ou uma praia,
a reconstruir uma casa degradada, mas habitada, ou numa outra qualquer ação identificada como voluntariado. Pois bem, aqui está a linha que define o ato de aprender fazendo voluntariado, do voluntariado dos adultos que os acompanham e apoiam e fazem a mesma coisa. No entanto, as crianças, adolescentes e jovens nestes movimentos têm estas práticas no contexto dos respectivos programas educativos, pelo que são, nesta matéria, aprendizes e não voluntários, ainda. A lei do voluntariado não fala de uma idade precisa para se considerar alguém voluntário, mas toda ela aponta para os 18 anos. A maioridade, pelo que contém de referências a capacidade de escolha, ao não indicar de modo de capacidade de escolha, de compromisso, de responsabilidade, naturalmente. Ao não indicar de modo claro que os potenciais voluntários o poderão ser em pleno, com outra idade, desde que autorizados devidamente por pais ou representantes legais, ficamos com a interpretação de que um voluntário deve ter pelo menos 18 anos. A este propósito, a Confederação Portuguesa do Voluntariado tem, numa das suas propostas para a revisão da legislação sobre voluntariado, a idade mínima de 16 anos, idade em que, entre outras situações, já se pode trabalhar legalmente, pagar impostos, descontar para a Segurança Social e ainda mais, poder ser responsabilizado criminalmente. Muito obrigado. Não terei respondido a todas as perguntas que foram feitas por aqueles que nos escutam. Algumas foram, espero que no próximo, na conversa que se seguirá, possamos ter mais algumas respostas. O meu e-mail fica à vossa escuta. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu ia só colocar aqui duas questões muito rápidas, até porque são questões que me tocam de há algum tempo a esta parte, nomeadamente a questão da lei. A Lei 71/98, no seu entender, falou aí da falta de vontade política da sua alteração da Lei do Voluntariado. É uma matéria que eu, há muitos anos, enfim, nós que já temos menos cabelo ou cabelo branco, há muitos anos que trabalhamos esta lei. E houve sempre uma tentativa de haver alteração, ou seja, reforçar claramente o papel do voluntário em todo este processo. E isso nunca aconteceu. No seu entender, e é um homem ligado a todas estas associações de voluntariado e que tratam estas matérias, não há vontade política porquê? A pergunta não devia ser feita a mim, devia ser feita àqueles que, de facto, desde que começámos em 2011, que foi o Ano Europeu do Voluntariado, que trouxe, de facto, para o nosso vocabulário, para o nosso léxico comum, a palavra voluntário e voluntariado. E tínhamos aqui presente uma coisa, nós, até 2011, Ano Europeu do Voluntariado, e já mesmo antes no Ano Internacional do Voluntariado, em 2001, mas sobretudo em 2011, muitos de nós que fazemos voluntariado não nos consideramos voluntariados. Éramos carolas, sujávamos a camisola, íamos para... eles quantos são, vamos a isto e tal. E houve toda uma mudança de referência que foi preciso mudar. E não foi fácil, e vejo pela minha associação dos escuteiros, nós temos 14 mil adultos voluntários na minha associação de escuteiros. Muitos perguntavam, então, mas eu toda a vida fiz isto, agora tenho que me chamar voluntário. Não, nós temos que ir acompanhando a evolução dos tempos. Desde 2011 que nós temos procurado, e a lei já vinha de 98, portanto já tinha uns aninhos, que temos procurado dar contributos para esta mudança, para a abertura para outros conceitos. Como eu disse, a lei fala apenas exclusivamente no conceito de voluntariado formal, portanto enquadrar numa organização, mas há muitas outras formas contributivas para desenvolver o voluntariado no país. E por causa destas não definições ou de indefinições, nós temos tido alguma dificuldade até do ponto de vista legal, fazer algumas coisas devidamente enquadradas. Em boa verdade, aquilo que ficar fora deste contexto formal não pode ser chamado de voluntariado. Portanto, todas aquelas experiências, todos aqueles projetos, toda aquela dedicação que muita gente involuntariamente, como eu expliquei naquelas 4 tipologias, muito resumidamente, e sobretudo em respostas a, como foi agora a situação da pandemia, mas outras, uma cheia, uns incêndios em que aparecem sempre voluntários vindos, não sabe de onde, e pegam na família, no carro nos amigos, e enchem carros de leite, de alimentos, enfim, do que for, e vão para um destino qualquer, sem qualquer tipo de organização, mas para ajudar, para contribuir, para resolver uma situação que surgiu. Nada disto acaba por estar dentro da lei. Portanto, a maior parte destas coisas acabam por estar fora da lei. Falta aqui enquadramento. Falta aqui, exatamente, enquadramento. E não há vontade política porque o voluntariado não dá votos, não é uma coisa... A malta faz, haja lei ou não haja, eles vão continuar a aparecer, as coisas vão continuar a ser feitas, e nós, em vez de funcionarmos em complementaridade, como eu disse, estamos muitas vezes a funcionar em substituição.
Isso é que está errado. Portanto, nós não estamos, da mesma maneira que voluntários nas organizações profissionais, por exemplo, que podem também enquadrar voluntários, não estamos para substituir ninguém, nem postos de trabalho profissionais, nem as funções que são próprias do Estado, das autarquias, nos seus vários níveis. Mas estamos em complementaridade, trazemos a humanização ao processo, o carinho às pessoas. Com funcionário público não tem que dar carinho às pessoas, tem que dar um serviço de qualidade, profissional, mas não está ali para fazer amizade, nem para criar empatia, nem resolver um problema que vai mais para além daquele problema que a pessoa lhe está a apresentar ao guichê, ou através do vidrinho agora, como por marcação ou por telefone que surge. Portanto, é esta componente que nós trazemos e que gostaríamos de ver em cima da mesa resolvida. Mais recentemente temos tentado trabalhar o decreto-lei, porque o decreto-lei depende do governo, portanto, teoricamente é mais fácil ajustar as deficiências, mas não pode fugir muito porque a lei é aquela. Portanto, não podemos inventar conceitos no decreto-lei que a lei não fala. Mas há pequenos ajustamentos que são possíveis fazer. Mas mesmo essa situação, nós andamos há três legislaturas para resolver o problema de um decreto-lei. E a lei já vem de 2011, portanto, começamos este processo há 10 anos. Nós estamos a celebrar o 10º ano do Ano Europeu de Voluntariado, enfim, depois teremos oportunamente, certamente mais tarde, poder voltar a este assunto. Muito bem, João, muito obrigado pela sua intervenção. Obrigado. Não podemos ser voluntários sem ser solidários, foi o que disse e que eu registrei. Exatamente, e acredito profundamente, do fundo do coração. Podemos ser solidários, podemos contribuir para causas, ir ao telebanco e fazer uma transferência bancária para apoiar as crianças no Bangladesh ou em Freixo de Espada à Cinta, mas para ser voluntários temos que ser solidários, não há uma coisa... Vamos ter as mãos na massa, temos que estar identificados com aquilo que estamos a fazer. Temos que sentir cá dentro alguma coisa. Não há hipótese de ser ao contrário. Esta questão do selo de escola voluntária é um tema que tem sido também abordado na DGE. A Helena Gil, que é a coordenadora deste domínio, tem trabalhado com a equipa alguma matéria destas. Eu estou há pouco tempo na DGE, há pouco tempo, 3 anos. E, portanto, não acompanhei este processo todo, mas é um processo que, como temos uma série de selos a diferentes níveis, temos aqui estas questões que temos que especificar bem o que é a questão do voluntariado, para depois não podermos aqui estar a atribuir selos a ações que não se enquadrem nas questões do voluntariado de acordo com a lei que o João aqui disse. Pronto, portanto, este pode ser, eu gostei muito da questão do perfil que aqui definiu e subscrevo perfeitamente aquilo que aqui apresentou e agradeço-lhe mais uma vez a sua presença. Já Carlos, deixe-me só uma coisa última. Diga. Em relação à questão do selo e a toda essa problemática que tiver, como outras que tenham a ver com a nossa intervenção em termos de voluntariado e cidadania ativa, a Direção-Geral pode contar com o contributo da Confederação Portuguesa de Voluntariado para dar, enfim, aquilo que for possível e preciso da nossa parte, porque nos compete também em termos de representação e de promoção da qualidade do voluntariado que é feito em qualquer contexto e, portanto, contem connosco e estamos perfeitamente disponíveis. Agradeço imenso. Obrigado. Muito obrigado. Tudo bom? Nós, como sabem, temos cerca de 307 participantes neste momento. Havia 700 inscritos. Há habitualmente esta quebra de quase 50% nesta fase. Muitos dos que se inscreveram, cerca de mais de 50, colocaram questões. Os conferencistas conhecem-nas, vão tentando responder a algumas delas e depois algumas ficarão aqui, com certeza, para a nossa parte final do debate. Vamos passar para a Escola Secundária Fernando Lopes Graça, para a sua professora Regina Brasil e para a Lia do Carmo Colasso e o Francisco Bolinhas, que são 2 alunos da escola, sendo que a professora criou, nesta Escola da Parede, o projeto Engraçar-te, que se calhar é por aí que temos que começar, percebendo quem está do outro lado, o que é o projeto. Um agradecimento muito grande à professora Regina Brasil, e um agradecimento, enfim, posso dizer assim, ainda maior, como eu disse ontem, à Lia e ao Francisco por estarem aqui connosco neste fim de tarde, terça-feira. Sr. Professora, faz favor. Boa tarde, estamos aqui em nome do Engraçar-te, da secundária Fernando Lopes Graça da Parede, e o convite foi porque ganhámos o galardão da Escola Voluntária. Começo por dizer que estou com 2 excelentes alunos, excelentes seres humanos, a Lia e o Francisco. Nós os 3 representamos esse projeto, o Engraçar-te, que começou em 2009. Começo por explicar, como me perguntaram, porquê Engraçar-te. Engraçar-te porque a Lia dar graça à arte. E, no fundo, nós, que mais quereremos nós se não dar graça à vida das pessoas, que, no fundo, nos dará graça também à nossa vida.
Bom, vou explicar-vos que, como o Engraçar começou em 2009, eu vou começar por apresentar algumas iniciativas que sustentam aquilo que é hoje o Engraçar-te. A partir do momento em que começar, a altura em que a Lia e o Francisco intervieram, dar-lhes a palavra e serão eles a explicar. Em primeiro lugar, queria dizer-vos que o projeto tem um objetivo, que é aliar um saber académico a uma capacidade de intervenção social. Voluntariado não é caridade, é um voluntariado educativo, portanto, são procura de soluções, quer sejam ao nível social, quer sejam ao nível ambiental, quer sejam ao nível cultural. No fundo, é procurar agir na saúde e no bem-estar de todos. Vou compartilhar a minha tela e mostrar-vos aquilo que é a base da nossa apresentação. Pois bem, a ideia será, nós devemos sentir o outro. E mais do que sentir o outro, sentir-se no outro. E quando tivermos um grupo mais alargado, sentirmos-nos todos no outro. Que mais queremos nós, se não colocarmos na capacidade de percepcionar os problemas do outro, porque no fundo um voluntário mais não é do que alguém que age por altruísmo, por solidariedade e vê como sendo seu um problema que à partida lhe seria distante. Eu queria explicar-vos que se hoje se diz, se hoje ou se sempre se disse que um homem estava realizado quando tinha um filho, quando escrevia um livro, quando plantava uma árvore, eu atrevo-me a dizer também quando faz voluntariado. Passa a ser um homem bastante mais completo. Vou mostrar-vos os primeiros passos do nosso projeto. Então, não havia ainda nome, começámos com uma atividade que se designava compartilhar, agora estamos muito nesta moda de compartilhar a tela, aqui seria compartilhar experiências. Eu tinha duas turmas, isto, como disse, em 2009, um 7º C e um 7º A. O 7º A com problemas comportamentais, o 7º C com problemas ao nível familiar. Famílias com algumas questões difíceis de resolver. E a melhor maneira foi trazer estas famílias à escola. Foi pedir-lhes para partilhar os seus gostos, os seus hobbies, os seus problemas, se o desejassem fazer, e fazer com que pais e filhos se conhecessem melhor. E que a escola tivesse um papel nessa intervenção. Este placar que aqui vêem é do final, 17 de junho de 2010, portanto do final do ano letivo 2009-2010, e eu chamo a atenção para esta imagem de um senhor idoso aqui à direita a ler poemas, os seus poemas, que ele escrevia enquanto criança, que ele escrevia enquanto adulto, que ele escreve enquanto já idoso, e que partilhou com os netos das outras pessoas, com todos nós. E vou mostrar-vos algumas dessas partilhas. O senhor que traz as casinhas que fazia, que é o seu hobby, e que partilha com os outros. Vem ali compartilhar pais e filhos, porque no fundo era a experiência de uns e de outros que eram compartilhadas. Estávamos em dezembro de 2009, portanto os primeiros passos deste Engraçar-te que hoje temos. Vemos uma senhora que trouxe as suas bonecas de trapos, ela própria vestida de boneca de trapos, para partilhar aquilo que foi o seu gosto toda a vida. Vemos um senhor que tocou e cantou a música que cantava ao filho quando ele era pequeno, e que é o filho que está à direita, à nossa direita, portanto à esquerda deles. Vemos um concurso entre pais e filhos. Quem conhece melhor? É o pai que conhece melhor o filho? É o filho que conhece melhor o pai? Neste caso era uma mãe e um filho. Quanto é que calça a minha mãe? Qual é o jogo que o meu filho gosta mais? Qual é a canção que mais lhe diz? Portanto, e por detrás disto, esta ideia de que não faz mal ser diferente. Não faz mal ter uma cor diferente, não faz mal chorar, não faz mal pedir ajuda. Portanto, ser diferente, cada um de nós é diferente do outro, e é assim que temos de ser respeitados. Bom, um pai e uma filha que partilham o seu hobby, o seu desporto, e aqui veem toda a gente atenta. Ninguém aqui tem de falar sobre aulas, testes, notas, faltas, comportamentos. Não, a escola é um espaço de partilha, mas é também o primeiro passo de nós entendermos o outro. E partilharam-se receitas e trouxeram-se comidas de que gostávamos, e a comida é sempre também um momento de confraternização. Pois bem, este 7º C que passou, tinha também uma outra turma, que era o 7º A, aí com uma disputa, o querer ser sempre melhor do que o outro, o não entender o problema do outro, e partimos destas duas grandes ideias, no fundo, que era o perigo da poluição dos oceanos e o respeito pelos seres diferentes, tão em atualidade nos nossos dias. Pois bem, o que vos quero mostrar é, estes dois temas estavam na base do texto do Luís Sepúlveda, História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar. Construiu-se
o texto A Promessa de um Gato, e que foi apresentado no dia 18 de junho, portanto, um dia depois do último encontro de Compartilhar. Toda a movimentação era trazer as pessoas à escola, à família, era fazer com que a escola fosse um motivo de aglutinação da família, dos professores, dos alunos. A gaivota foi apanhada pela maré negra. A gaivota pede uma difícil tarefa a um gato, que é cuidar da gaivotinha, sua filha, e ensiná-la a voar. E aqui eu pergunto, nós somos simultaneamente, enquanto seres humanos, umas vezes somos gatos, outras vezes somos gaivotas. Umas vezes somos gatos que precisamos de ensinar as gaivotas a voar, ainda que seja uma tarefa difícil, ainda que nós próprios não saibamos voar como o gato. Mas entender, colocar-se na pele do outro, sentir o problema do outro, é o primeiro passo para o ajudar. Vêem aqui os gatos e vêem depois uma outra imagem de uma outra peça infantil que foi levada à escola na EB1 número 2 da Parede e à EB1 do Mortal. Outra peça veio a Matilde Rosa Araújo, a escola secundária da Cidadela, vieram à escola depois, em ano seguinte, para observar. Aqui o mais importante não é o que se vê de fora, é sim o que somos cá dentro. E, portanto, é esta ideia de que tudo o que nós somos do lado de fora é apenas aparência. O essencial é mesmo o que nós temos nesse interior. E aqui temos a imagem destes jovens atores do Engraçarte a falar com estas crianças bem pequeninas. E toda a envolvência no final da peça que fez com que toda a gente se sentisse muito bem. Bom, se nós procuramos esta ideia de agir em diferentes temas, também não dispensamos o cultural. E interviemos num concurso que era o Ciência em Cena, promovido pela Maratona da Saúde também, e na Gulbenkian, o grupo do Engraçarte conquistou com muito orgulho o primeiro lugar. E estiveram na Maratona da Saúde, portanto estávamos em março de 2015. E assim veem a entrevista e a peça era A Diabetes Não Te Limite, era uma representação. Se na verdade nós queremos despertar para o respeito pelos outros e queremos agir na saúde, na alimentação, nos direitos humanos, atuação em diferentes projetos, aqui temos eu não sou um rótulo, eu não sou branco, eu não sou o preto, eu não sou o gordo, eu não sou o chinês, não, eu sou um ser humano, devo ser respeitado nessa minha idiosincrasia. E assim como eu sou respeitado independentemente da minha cor, da minha origem, também na minha língua materna, também na língua que é aquilo que me identifica. E pegámos em Virgílio Ferreira, em fevereiro de 2016, que se comemorava o seu centenário, e partimos do seu texto. Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo, em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta, o silêncio do deserto. E a voz do mar foi a da nossa inquietação. E a verdade, este texto foi traduzido em diferentes línguas, quer da Europa, as normais, francês, inglês, alemão, mas depois em russo, moldavo, ucraniano, polaco, holandês, e fizeram-se diferentes declamações, mas também em línguas de África, em crioulo de Cabo Verde, em Umbundo, e vou mostrar-vos o grupo que deu a voz a esta declamação. Temos aqui a senhora que era a presidente da Associação de Pais, que estava sempre presente nas nossas intervenções. Como passámos a ficar um bocadinho mais conhecidos, começámos também a atuar em projetos públicos, ou seja, a colaborar com organismos, sejam eles municipais ou às vezes nacionais. Portanto, fomos convidados pela CPCJ e a Câmara de Cascais para intervir na prevenção dos maus-tratos na infância, portanto, no mês de abril, e o lema era Só o Coração Pode Bater. E fomos ao mercado de Cascais com uma peça de teatro em que uma família maltratava uma criança que não tinha como ser ajudada, até uns vizinhos o fazerem. E declamámos os direitos das crianças e assim foi. Bom, começámos os primeiros passos de aproximação aos mais velhos. E o Engraçarte trouxe à escola um teatro sénior, teatro voluntário, portanto, designado de figurões e figurinhas, como podem observar pessoas mais idosas, e em abril festejou-se a liberdade e festejou-se o 25 de abril. E fez-se uma peça com todos, e como podem ver, o senhor professor Oliveira Salazar, Mariana Alcoforado, elementos daquele quadro. Os membros do Engraçarte tinham na mão, como podem ver em cima, a capa do jornal de 24 de abril de 1974 e declamaram
em várias vozes, a Trova do Vento que Passa. E cantou-se e fez-se tudo aquilo que era a comemoração dessa liberdade. No final podem ver a confraternização por esta última imagem, os mais novos e os mais velhos, trazidos à escola. É um dos projetos sociais em que interviemos, a convite do Centro de Saúde da Parede, designava Palavras com Saúde, que eles próprios movimentavam, e fomos levados a reproduzir Apenas o Coração Pode Bater, o que tínhamos feito no Mercado de Cascais, e isto era sempre aos sábados. Fizemos na sexualidade positiva em maio, fizemos na tecnologia e economia e outros, que só estou aqui a dar alguns exemplos. Paro aqui um bocadinho neste tecnologia e economia, porque há uma grande distinção entre os mais velhos e os mais novos na forma como abordam a tecnologia. E construímos, aqui está só a maquete da nossa construção da peça que estivemos a representar, em que uma senhora vinha à cidade estar com a família e ficava um bocadinho desiludida porque os filhos, os netos, estavam todos sempre no telemóvel, no iPad e não lhe davam importância nenhuma. Depois conseguiram, com o avançar da conversa, conseguiram explicar à avó Sofia, que é esta menina que aqui está, que até podiam procurar a canção e cantarem todos naqueles mecanismos que ela achava tão estranhos. E ela acaba por dizer, eu ficava contente era se me trouxessem o Paulo de Carvalho para cantar, assim é que já valia a pena ter vindo a Lisboa. E a verdade, logo a seguir começa o Paulo de Carvalho a cantar, que veio connosco. Foi muito importante nesta altura para todos os alunos que intervieram. Tiveram a presença do Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, na altura, e aqui ainda podem ver, cá embaixo à esquerda, eles estão ainda sentados, porque era esta mesa de jantar onde eles estiveram a declamar, e o senhor ministro agradece a estes jovens que ao sábado estão a trabalhar com um organismo que é o Centro de Saúde e a representar a sua escola. Os Séniores em Ação foi outra das iniciativas e esta eu não me esqueço porque foi no dia em que fiz 50 anos, portanto era 15 de outubro de 2016, era sábado até à 1h30 da tarde estivemos a representar. E temos aqui jovens que se vestem de idosos para dizer aos idosos que eles têm de ser ativos, que eles podem ser ativos. Não é preciso ficar em casa. Há muitas coisas que se podem fazer e a Junta de Freguesia ia mostrar as muitas coisas que os idosos poderiam fazer. E, portanto, isto era uma forma de mostrar aos idosos aquilo que eles poderiam fazer, todas as iniciativas que existiam. Bom, voltamos à dignidade do ser humano, voltamos à Declaração dos Direitos Humanos. Nós não gostamos muito de repetir iniciativas, portanto, gostamos sempre de fazer atividades diferentes. Se a dignidade do ser humano é irrefutável, a verdade é que temos de ver cada um com outros olhos. E temos uma criança, um boneco que era feito por um dos alunos, e que diz que a criança, os teus olhos tratam-me como escravo, como propriedade de alguém. Eu queria ter direito a ser um ser humano, a direito a brincar, a ser protegido. Da mesma maneira como um desempregado, está aqui aquilo que ele exibe, os teus olhos chamam-me preguiçoso, indolente, mas eu como ser humano posso ter direito ao trabalho? Posso ser respeitado se não conseguir arranjar? Bom, e temos um homossexual e temos um negro. Reparem que estes bonecos são em tamanho real, portanto, são o tamanho de uma pessoa. E temos uma mulher e temos um deficiente que diz: os teus olhos veem-me como limitada, como pena. E eu preciso de ser também... não tenho membros, mas posso ser integrada. E os jovens, ao domingo à noite, foram à escola montar os bonecos que já tinham construído para que no dia seguinte a escola chegasse e visse, pareciam pessoas, porque de facto eram tamanho real. Chegamos ao primeiro momento de voluntariado com o Centro Comunitário da Parede. Este foi o primeiro grupo de jovens que em maio de 2017 lá foi ao Centro Comunitário e trabalhou com 42 idosos. Aqui estamos a tentar fazer uma peça de teatro onde intervenham onde tenham vários intervenientes. Como disse, nós tentamos fazer várias coisas a vários níveis e, portanto, a cidadania ativa é também uma dessas intervenções. E aqui eu vou dar a palavra à Lia. Portanto, a Lia já veio nesta iniciativa. E vou dar a palavra, Lia. Em outubro de 2017, nós, mesmo antes do anúncio do Governo acerca da poupança de água, duas turmas de 7º ano juntaram-se e criámos uns cartazes que alertavam para o facto de precisarmos de poupar os recursos naturais, especialmente a água. E esta foi a primeira atividade do Engraçarte em que eu participei. Isto foram algumas das soluções que nós arranjámos, que era o tomar ducha em pouco tempo, fechar a torneira enquanto lavamos os dentes, pronto, etc. No Dia Mundial da Alimentação, já em 2018, nós investigámos os ingredientes que compunham alguns alimentos à nossa escolha e promovemos a reflexão sobre a alimentação e sobre os distúrbios alimentares. Distribuímos então uns cartazes dos alimentos escolhidos pela escola, dentro e fora dos pavilhões, em sítios onde as pessoas passam, pontos estratégicos. Este, por acaso, do chocolate branco é o meu.
E esta Red Bull foi uma das melhores ideias, foi um dos mais importantes, porque na altura muitos alunos andavam a beber Red Bull e nós queríamos alertar para o facto de a Red Bull ter muito açúcar e muito sódio, muita cafeína e fazer muito mal. No Dia Internacional do Voluntariado, nós fomos a pé ao Centro Comunitário da Parede, numa quarta livre que nós tínhamos, para desenvolver exercícios de apresentação, de estimulação cognitiva e de coordenação motora. Para isso fizemos pares com os jovens e naturalmente surgiam uns gestos de afeto, como dar uma mão, dar um abraço, e podemos ver também a alegria que estes simples jogos causavam, tanto aos jovens como aos idosos, só por fazermos uns joguinhos. Mas na verdade nós não nos preocupamos só com as pessoas, também nos preocupamos com os animais, então promovemos a recolha de estampas na escola para entregar à instituição Gatos do Jardim, que começámos em 2018, a dezembro, e terminámos em março de 2019, quando fomos entregar as estampas à instituição. Em dezembro de 2018, nas aulas de cidadania, decidimos fazer um projeto de comemoração aos direitos humanos, inspirado na Malala e na ideia de que a educação é um direito universal. O Engraçarto juntou-se então à iniciativa e a ideia foi usar os copos de plástico usados no corta-mato para inscrevermos letras no gradeamento, reutilizando assim os copos. Pronto, e agora vou passar ao Bolinhas. Pronto, foi nesta altura, fevereiro de 2019, que eu entrei no projeto de Engraçarto. Nesta altura era a nossa segunda ida ao Centro-Dia da Parede, desta vez com uma dinâmica diferente, que era alegrar, obviamente, os mais idosos, mas levámos fotos, como podem ver, quase toda a gente tem fotos na mão. Essas fotos, tanto os alunos quanto os utentes do Centro-Dia, tinham os familiares e primos e pessoas da aldeia em geral. Nós também levámos as fotos simplesmente para os idosos sentarem-se mais à vontade, mas o objetivo era, obviamente, eles falarem sobre os seus entes queridos, treinarem um pouco a memória, relembrarem-se e falarem sobre a família, porque é sempre um tema com bastantes histórias. Podem ver, a Lia com a senhora e tal, como outro colega da Lia, onde se demonstrava bastante afeto, porque é um tema bastante carinhoso da família, especialmente porque alguns dos idosos não viam os seus familiares há algum tempo. Depois temos o Dia dos Namorados, que é um dia que nos suscita todos uma ideia de amor, de carinho, flores, até as floristas aumentam o preço por causa da procura das flores, e o Engraçado decidiu então pôr cartazes pela escola onde se mostrava o que acontece nos outros dias, supostamente, que era a violência no namoro e no casamento. Como podem ver, outro cartaz que foi espalhado pela escola, porque é mesmo esse o intuito, num dia em que se relembra tanto o amor, dar um pouco aquela percepção de que nos outros dias não é assim, deviam ser todos os dias como o Dia dos Namorados. Agora, eu não estive presente neste dia porque tinha um teste de física no dia seguinte e tive que estudar, por isso passo a palavra à Lia para ela comentar. Então, isto foi em março de 2019. Nós realizámos uma sessão de cinema clássico português na escola e trouxemos 6 idosos lá para verem pequenos certos de diversos filmes, como O Pai Tirano, A Canção de Lisboa, O Leão da Estrela, entre outros. Foi muito giro, porque havia até uma senhora que tinha Alzheimer, que ela se lembrava das letras das músicas todas e cantou todas elas, e estavam muito felizes por ter alguém que lhe tivesse feito aquilo e que tivéssemos todos ali em convívio. E também houve relações que foram feitas, como nós podemos ver. Pode passar, professora? Como podemos ver na imagem. Pipocas e sumo, não foi? Sim, fizemos pipocas, logo na altura levámos micro-ondas e tudo, e umas amigas minhas levaram almofadas para os idosos se sentirem mais confortáveis. Exatamente. E também, pronto, cria-se relações, como podemos ver na foto de baixo. Uma amiga minha que ficou muito amiga de 2 dos idosos, que eles estiveram a falar o tempo inteiro. Agora no mês de Abril, nós afixámos no portão da escola um laço azul, no género de uma almofada, que foi feito pela mãe de uma das alunas, e rodeámos-lo por pequenos lacinhos azuis para simbolizar a prevenção de maus tratos. Depois terminámos o portão, distribuímos os lacinhos pelos funcionários, professores, alunos, etc., para que cada um fosse lá colocar o seu e fortalecer o laço.
do Dia Mundial da Alimentação, nós desenvolvemos uns cartazes que eram para alertar ao desperdício da comida, e estes foram distribuídos tanto pelo refeitório como pelos estabelecimentos ao pé da escola, onde muitos alunos almoçam. Fizemos depois uma homenagem a Sofia de Melbrenner, por causa do seu centenário, do seu nascimento, e na sequência disso nós começámos a fazer uma peça de teatro, que era o Bejador, inspirado numa das histórias dela, e nós iríamos representá-la com os idosos, porém não pudemos fazer por causa do confinamento. Dia 20 de novembro de 2019, fomos ao Auditório Paula Rê receber o Prémio Escola Amiga da Criança, que foi uma iniciativa da Câmara na comemoração do Dia dos Direitos da Criança. E agora vou passar de volta a Bolinhas. Obrigado. Então, este projeto meu em particular foi proposto à Escola Amiga da Criança e ganhou. Consiste numa máquina de ginásio, porque quando começou o confinamento, obviamente os ginásios fecharam e eu era um dos utentes do ginásio e vim privado de algumas das minhas atividades físicas. Por isso, sendo eu um aluno de ciências com geometria descritiva, ainda por cima, na altura decidi que poderia usar materiais reciclados, como estão a ver, que são madeiras de construção, que não são nada caros, e decidi fazer uma máquina que conseguisse reproduzir a maior parte das máquinas que eu utilizava no ginásio. Serviu também para dar a entender a outros alunos que muitas vezes aquela pergunta, para que é que eu quero saber isso se eu não vou utilizar nada desta matéria na vida real? Neste projeto foram utilizados muitos princípios de física, na altura físico-química, e bastantes de GD, porque antes de passar para o 3D teve que se fazer em papel. E então, para rebater um pouco essa dúvida de que não serve para nada as matérias. Agora passo a palavra à professora Regina para falar sobre... Okay. O que eu queria dizer é que assim também vemos que os jovens, além de voluntários, também são empreendedores. Além de que nós tínhamos um projeto para fazer um evento que era para se poder carregar telemóveis, mas como fomos todos para casa, depois o Bolinhas acabou por fazer um evento sozinho, mas com esse evento concorreu pela escola ao galardão da escola voluntária. Também não deixa de ser um ato altruísta, que eu intervenho num evento, mas ponho esse evento ao serviço da escola e concorrendo pela escola. Bom, para dizer que no dia do voluntariado, ou no dia do voluntário em 2020, o Engraçarte foi escolhido como o galardão da escola voluntária, e logo a seguir, não tinha nada a ver sequer com o galardão da escola voluntária, surgiu na escola a iniciativa de se fazer cabazes de Natal. Cabazes de Natal para dar a famílias carenciadas, cada turma fazia isso. A minha direção de turma era o 12º A e sugeri ao Bolinhas, por acaso, a ideia de, e se fizéssemos daqui um automóvel, deste caixote, alguma coisa que fosse um brinquedo. O Bolinhas disse, deixe estar, professora, que eu vou arranjar a alguém para ajudar-nos a construir, e construiu este magnífico carrinho que foi dado a uma família que tinha uma criança. Queres dizer algumas palavras, Francisco? Qual foi a emoção de construir um carrinho para dar a uma criança? Foi bastante boa, professora. Eu gosto bastante já de fazer coisas manualmente, como dá para entender, e foi sugerido exatamente fazer um brinquedo para a criança, que nós sabemos que, embora seja anónima à família, saberíamos que iria ter do outro lado uma criança de cerca de 5 a 3 anos, 3 assim. Tendo isso em conta, e eu já tendo os materiais para isso, etc., pensei, por que não fazer um carrinho mesmo para a criança andar, em vez de brincar? E com a ajuda de alguns colegas da nossa turma, foi possível realizar isso, e foi bastante bom ver que qualquer coisa que nós fizemos poderia alegrar uma criança. Bom, e é preciso perceber que este carrinho tinha música e tudo, ou seja, tinha uma chave em que se dava a chave e ele tinha um rádio. E, portanto, era efetivamente um carro fabuloso, que entusiasmou toda a escola, e os senhores da Câmara que lá foram do voluntariado foram lá e acharam o carrinho fabuloso. Bom, da Câmara pediram-nos para tirar uma fotografia com elementos do Engraçarte, andavam todos dispersos, eu só pedi, olha, reúnam-se alguns elementos ali à entrada da porta. Lia não pôde participar porque estava de
Estava em confinamento. Exatamente, havia um caso qualquer de Covid na turma. Bom, e aqui está a imagem do senhor Presidente da Câmara e da escola toda a receber a escola voluntária. E agora posso-lhes dizer que já em pausa, na pequenina pausa da Páscoa, portanto, tivemos uma iniciativa que se designou Serenata à Janela, que foi cantar à janela destes idosos com quem nós colaborávamos, mas que agora não podem ir ao centro de dia. E como não podem ir ao centro de dia, fomos nós à porta da casa deles. Foi uma iniciativa, acho eu, muito simpática. Levámos-lhe ramos de flores, levámos-lhe um cartaz, um postalinho, em que estivemos ali rapidamente a escrever nas costas uns dos outros. E vemos as imagens destas pessoas assim, a cantarmos mesmo literalmente à janela, a entregarmos as flores. E eu queria que o Bolinhas e a Lia nos dessem uma frase daquilo que sentiram, de como é que foi para eles. Então, posso começar eu? Para mim foi bastante bom, porque nunca tinha feito algo do género em termos de ir cantar a alguém, sobretudo porque não sou o melhor vacinal de sempre, mas ir com o grupo e tirando de parte alguns cantarem melhor, outros cantarem pior, nós fomos todos como um grupo e com a intenção de cantar o melhor que conseguíssemos, mas sobretudo de alegrar as pessoas a quem cantávamos. E como estas pessoas tinham aquela ideia de os moços irem cantar às raparigas e tudo, foi bastante gratificante ver que as pessoas gostavam de nos ouvir, mesmo não sendo do coro, etc. A alegria com que as pessoas ouviam a nossa música e se alegravam foi bastante gratificante para mim. Não cantámos assim tão mal, vá lá. Não, cantámos muito bem, mas... Força, Lia! Como o Bolinhas disse, além de ter sido muito gratificante, foi muito divertido. Eu na minha parte, eu adoro cantar, mesmo que eu cante malzinho. E foi muito divertido porque não só cantámos nós, como cantaram eles e como estávamos todos divertidos. E foi muito giro de ver a reação também. Queria só dizer-vos que, no fundo, nós temos de intervir, ou pretendemos, na saúde, no ambiente, no bem comum, no voluntariado, na solidariedade, na intervenção social, etc. Por fim, vou partilhar o vídeo que vos disse que talvez consigam ter ou sentir alguma das emoções que nós sentimos. Desgraçado! Ah, que cheiras! Vivem a primeira negra. Esse negra. Mal são os machos. Não é um gato, é uma criança foda, são idiotas. Mas eu não entendi isso lá muito bem. E acho que os meninos também não entendem, pois não? Não. Eu entendo. Também, pois mesmo, não entendo lá muito bem. Eu não sou preso, porque é o que me chama, mas isso não sou eu. Eu não saí do ventre da minha mãe e dizer: olá pessoal, eu sou preso. Desde que nascemos, o mundo dá-nos rótulos e nós seguimos esses rótulos. E gerimos, aceitamos os rótulos. O rótulo não és tu, e o rótulo não sou eu. Rótulos são rótulos. O racismo, o clericismo, todos eles são rótulos. Devemos destacar. Todos os seres livres. La lengua è un cone todo de amor, donde se traza los límites de nuestro pensar y sentir. une lingua mea vadmaria, Oui, mon bébé de moi. comme chez d'autres on écoutera celle de la forêt ou le silence du désert. Crianças chinesas? Nada. Mas falar comigo. Mas a minha mãe não quer que eu fale nisso. Falar muito. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Este na noite mais triste em tempo de servidão. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Desde que a minha Joaquina morreu, digo que a minha vida tem sido uma rotina sem sentido. Levanto-me, vejo televisão, almoço, à tarde às vezes vou às compras, ao cemitério ver a minha Joaquina, depois volto para casa. Se não fosse esta bengala, também não é lá nenhum. Mas foi-me obrigado a deixar de dar aulas. Foi construir a vida nervosa. Não é que é base.
Sim. Oh, e por favor, esteja aqui comigo. Olha, eu agora, desde que estou reformada, até para a universidade entrei, ando a tirar História das Artes Italianas. Olha, estou a adorar. Universidade, havia muito pagar por voltar aos estudos. Pois, aí Por nós considerar que, de facto, deve até ser passado na RTP, agora na próxima maratona da saúde, é a diabetes não clínica. E pronto, acabou a nossa intervenção. Ser voluntário é isto, é ver os problemas dos outros como sendo nossos. Então, uma boa tarde a todos e todas que estiveram neste webinar realizado a 20 de Abril, Voluntariado ON, Nunca é Tarde. Queria, para já, pedir desculpa por só, nesta fase, conseguirmos colocar este webinar no ar, mas tivemos aqui um problema com as gravações e, efetivamente, não houve possibilidade de recolhermos à data a gravação e, posteriormente, com o esforço, mesmo assim, de todos os participantes, tivemos ocasião de recolher as gravações dos alunos da secundária Fernando Lopes Graça e da senhora professora que nos acompanhou. Portanto, queria agradecer e fazer esta nota. Portanto, estou aqui já há algum tempo depois a fechar este webinar para que possa ser lançado. Dizer que estas questões do voluntariado, como aqui nos foram trazidas pelo João Teixeira, enfim, um homem ligado ao Corpo Nacional de Escutas, um homem habituado a todas estas lides do voluntariado, da mesma maneira que nos foram trazidas pela forma como a escola secundária da Parede se organizou, não agora, mas de há alguns anos, esta parte já. Este não é um processo para o toque e foge, é um processo para o toque e fica, ou seja, é para ficarmos efetivamente envolvidos em todas estas matérias. E a Fernando Lopes Graça trouxe-nos aqui exatamente um aluno e uma aluna que nos mostraram como se pode fazer esse voluntariado e como é que esse voluntariado pode ser útil para quem está à nossa volta. Um agradecimento também à equipa, à Helena Gil, à Isabel Lopes, à Laurina Ladeiras e à Cristina Neves, com um agradecimento especial ao Jorge Santos, nosso técnico habitual, que montaram de alguma forma todo este dispositivo para que este webinar pudesse ter tido o sucesso que teve. Dizer-vos que estas questões do voluntariado são elas também parte integrante da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, sendo um dos seus domínios, é objetivamente um aspecto que nós temos que privilegiar em muitos dos outros domínios. Nós não conseguimos falar de interculturalidade se não falarmos de voluntariado, não conseguimos falar de voluntariado sem falarmos de instituições e participação democrática, não conseguimos falar de voluntariado sem falarmos de ambiente e mesmo de desenvolvimento sustentável. E, portanto, foi isto tudo que tentámos mostrar nesta mescla completa, em que infelizmente não tivemos ocasião de ter a possibilidade de gravar de novo com o Rui Silva da Casa Nobre da Cidadania. Enfim, fica este nosso pedido de desculpas formal, mas não houve mesmo essa possibilidade em função da agenda do Rui, que é uma agenda, enfim, complicada e sempre muito preenchida. Portanto, agradecimentos a todos. Este foi mais um webinar da Direção-Geral de Educação, da Direção de Serviços e Projetos Educativos, onde os domínios da cidadania estão e estiveram sempre presentes. Cidadania é aquilo que fazemos todos os dias, desde que acordamos até que nos deitamos. Tentemos que esta nossa cidadania possa também ser uma cidadania que toque de perto cada um que está à nossa volta. Muito obrigado. Boa tarde.